Você não pertence a este lugar. A voz do gerente cortou o ar silencioso da agência bancária como uma faca. Todos os olhos se viraram para o homem de botas sujas de barro e camisa simples, que apenas esperava na fila como todo mundo. A humilhação pública é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir. Ser julgado e condenado apenas pela aparência, ser diminuído na frente de estranhos, é uma ferida que marca a alma. Muitos de nós já sentimos o peso de um olhar de desprezo, a injustiça de ser medido por nossas roupas e não por nosso caráter. É um sentimento de impotência que nos queima por dentro, nos fazendo questionar nosso próprio valor. E naquele dia, um homem bom e trabalhador sentiu essa dor na pele, de uma forma que ele jamais esqueceria. Até que algo inesperado aconteceu. O homem humilhado, que poderia ter gritado, brigado ou simplesmente ido embora de cabeça baixa, fez algo que ninguém esperava. Ele manteve a calma, olhou nos olhos do gerente, com uma serenidade que desarmou a todos, deu início a uma reviravolta que mudaria a vida daquele gerente arrogante para sempre. Aquele simples criador de gado estava prestes a ensinar uma lição que o dinheiro não pode comprar. Nesta história, você vai descobrir o que aconteceu nos bastidores daquela agência bancária e como a humildade de um homem do campo revelou a verdade por trás do poder e da arrogância. A jornada que se seguiu não foi apenas sobre justiça, mas sobre o verdadeiro significado de respeito. Se você acredita que a humildade é a maior riqueza de um ser humano, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Comente aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está nos assistindo, para que possamos nos conhecer melhor. E, claro, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Agora, prepare o seu coração, pois a nossa história começa agora. A manhã de terça-feira nasceu preguiçosa, com o sol pálido que tentava atravessar a fina camada de neblina que cobria os campos. Para Guilherme, o dia havia começado muito antes, na escuridão da madrugada, com o cheiro de café fresco e o som dos animais despertando. Ele era um homem da terra, cujas mãos calejadas contavam a história de uma vida de trabalho duro. Suas roupas eram simples, funcionais, uma calça jeans gasta, uma camisa de flanela que já vira dias melhores e um par de botas de couro robustas, ainda com vestígios do barro vermelho de sua propriedade. Para ele, era um uniforme, um símbolo de seu ofício e de seu orgulho. Na cidade, no entanto, aquelas mesmas roupas contavam uma história diferente para olhos apressados e julgadores. A agência bancária estava movimentada, o ar-condicionado zumbia abaixo, contrastando com o calor que começava a se instalar lá fora. As pessoas na fila se agitavam, checando celulares, suspirando de impaciência. Guilherme esperava com a mesma paciência que usava para observar o tempo, para esperar a hora certa da colheita. Ele não tinha pressa, pois aprenderá com a natureza que tudo tem seu ciclo, seu momento exato para acontecer. Ele estava ali para um propósito específico, um grande passo que planejava há meses, um investimento que beneficiaria não apenas sua família, mas muitas outras na região. Era um depósito de um valor considerável, o fruto de uma venda de gado bem-sucedida, que seria semente para um novo empreendimento. Ele observava o ambiente, os funcionários atrás dos balcões de vidro, as telas piscando números, o entra e sai de pessoas bem vestidas. Era um mundo diferente do seu, mas um com o qual ele precisava interagir. Uma jovem atendente de caixa, chamada Camila, sorriu para ele de longe. Um sorriso genuíno, cansado pela rotina, mas gentil. Guilherme retribuiu com um aceno de cabeça. Foi um pequeno gesto de humanidade em um lugar que parecia cada vez mais frio e impessoal. Foi então que Rodrigo, o gerente, saiu de sua sala de vidro no fundo da agência. Ele caminhava com uma postura rígida, o terno impecavelmente alinhado, os sapatos brilhando. Seu olhar varria o salão não com a intenção de servir, mas de inspecionar. Ele era um homem que media o mundo em planilhas e metas. Para ele, os clientes não eram pessoas, eram números, oportunidades de lucro ou perdas de tempo. E seu olhar afiado logo pousou em Guilherme. Rodrigo franziu o senho. Viu as botas sujas, a camisa gasta, o chapéu de palha que Guilherme segurava respeitosamente nas mãos. Em sua mente, uma equação rápida e preconceituosa foi formada. Aquele homem, concluiu ele, não era o tipo de cliente que importava. Era um obstáculo, alguém que provavelmente estava ali para resolver um problema pequeno, pagar uma conta de baixo valor, ocupando o espaço de clientes premium. Com passos decididos, Rodrigo se aproximou, ignorando as outras pessoas na fila. Ele parou bem na frente de Guilherme, cruzando os braços, a expressão carregada de desdém. O murmúrio na agência diminuiu, e as pessoas começaram a prestar atenção. Pois não?
O senhor está no lugar certo? Perguntou Rodrigo, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Não era uma pergunta, era uma acusação. Guilherme, pego de surpresa pela abordagem abrupta, respondeu com sua calma habitual. Bom dia. Sim, estou na fila para ser atendido no caixa. Rodrigo soltou uma risada curta e debochada. Meu amigo, olhe ao redor. Esta é uma agência para negócios, para investimentos. Para pagar contas pequenas ou fazer saques de pouco dinheiro, o senhor pode ir à casa lotérica aqui na esquina. A fila lá costuma ser mais rápida para o seu tipo de necessidade. A ênfase na última frase foi como um tapa. O silêncio na agência tornou-se pesado, desconfortável. As pessoas desviavam o olhar, algumas constrangidas, outras com uma ponta de curiosidade mórbida. Camila, a atendente, sentiu o rosto queimar de vergonha pelo chefe. Ela conhecia muitos clientes como Guilherme, homens e mulheres do campo que, apesar da aparência simples, eram um pilar da economia local. Pessoas honestas e trabalhadoras que mereciam, no mínimo, respeito. Guilherme sentiu o peso dos olhares sobre si. A humilhação era uma brasa quente em seu peito. Ele poderia ter elevado a voz, poderia ter respondido à altura, poderia ter exposto a arrogância daquele homem. Mas a sabedoria do campo lhe ensinara outra coisa. A árvore mais alta é a primeira a ser atingida pelo raio. A verdadeira força não está no barulho, mas na resiliência silenciosa das raízes. Ele respirou fundo, o cheiro de terra de suas próprias roupas lhe trazendo de volta ao seu centro. Ele olhou diretamente nos olhos de Rodrigo, sem raiva, sem ódio, mas com uma clareza que o gerente não conseguiu decifrar. O senhor tem certeza de que este não é o lugar para mim? Perguntou Guilherme, a voz baixa, mas firme. Absoluta, respondeu Rodrigo, inflando o peito, satisfeito com sua demonstração de autoridade. Agora, se me dá licença, tenho clientes importantes para atender. Por favor, libere a fila. Guilherme não se moveu. Ele apenas assentiu lentamente com a cabeça, um gesto que parecia carregar o peso de uma decisão. Entendo, disse ele, por fim. Acho que o senhor tem razão. Talvez este realmente não seja o lugar certo. Com uma dignidade que contrastava violentamente com a cena que acabará de se desenrolar, Guilherme deu meia volta e caminhou em direção à porta. Ele não correu, não olhou para trás. Cada passo era deliberado, calmo. Ao passar pela porta de vidro, ele parou por um instante, olhou para o nome do banco gravado em letras douradas e sentiu uma pontada de decepção. Não era raiva, era algo mais profundo. Era tristeza de ver que, para alguns, o valor de um homem ainda era medido pela poeira em suas botas. O que Rodrigo não sabia, o que ninguém naquela agência poderia imaginar, era que o homem que ele acabará de expulsar não estava apenas saindo da fila. Ele estava, naquele exato momento, começando a mudar o destino de toda aquela agência, e principalmente, o destino do próprio gerente. A tempestade estava se formando, silenciosa e invisível, e estava prestes a desabar sobre a cabeça de Rodrigo. O ar do lado de fora da agência parecia mais limpo, mais fácil de respirar. Guilherme caminhou até sua caminhonete antiga, mas bem cuidada, que estava estacionada um pouco mais abaixo na rua. O veículo, assim como seu dono, não tinha luxos. Era uma ferramenta de trabalho, com a caçamba arranhada por anos de serviço, transportando de tudo, desde sacos de ração a bezerros recém-nascidos. Ele abriu a porta, o rangido familiar soando como um velho amigo. Ao se sentar no banco do motorista, ele não deu partida no motor. Em vez disso, ficou em silêncio, as mãos repousando sobre o volante, os nós dos dedos brancos pela força com que o segurava. A raiva que ele havia contido lá dentro começou a borbulhar, mas não era uma raiva explosiva. Era uma energia fria, controlada. A humilhação o havia atingido, sim, mas o que mais o incomodava era a injustiça fundamental da situação. Ele pensou em seu pai, um homem que lhe ensinara que o respeito não se exige, se conquista, e que se deve oferecê-lo a todos, do peão ao doutor. Pensou em todos os anos de trabalho, acordando antes do sol, enfrentando secas e tempestades, construindo seu patrimônio não com esquemas ou sorte, mas com suor e perseverança. Ele havia construído um pequeno império, fazendas que se estendiam por hectares, um rebanho de gado premiado e uma reputação de homem honesto e de palavra. E nada disso importava para aquele gerente de terno. Para ele, Guilherme era apenas um caipira. A decepção era a emoção dominante. Ele havia escolhido aquela agência, naquela cidade, para um projeto especial. Ele planejava transferir não apenas seus próprios fundos,
mas também os de uma cooperativa de pequenos produtores que ele estava ajudando a organizar. Seria um investimento maciço que revitalizaria a economia local, criaria empregos e daria a pequenos agricultores o poder de negociação que eles nunca tiveram. Ele queria um banco parceiro, um que entendesse a comunidade, que valorizasse o trabalhador do campo. A atitude de Rodrigo mostrava que aquela agência, sob sua gestão, era exatamente o oposto disso. Enquanto isso, de volta ao interior climatizado do banco, Rodrigo sentia-se vitorioso. Ele se aproximou do balcão onde Camila trabalhava, com um sorriso arrogante nos lábios. Viu só como se faz, Camila. É preciso manter a ordem. Se deixarmos qualquer um entrar e fazer fila, espantamos os clientes que realmente importam. Imagem é tudo. Camila abaixou a cabeça, fingindo organizar alguns papéis. Ela não conseguia olhá-lo nos olhos. Eu não sei, Sr. Rodrigo. Ele parecia um homem bom. Muitos de nossos melhores clientes são agricultores. Eles se vestem assim. Rodrigo riu com desdém. Melhores clientes? Aqueles que vêm uma vez por ano para financiar uma colheita. Os melhores clientes são os investidores, os médicos, os advogados. Pessoas que entendem de dinheiro. Não, pessoas como aquele. Ele gesticulou em direção à porta com um movimento de cabeça. Enfim, chega de papo. Foque nas metas de venda dos seguros. Precisamos bater a meta este mês. Ele se afastou, deixando Camila com um gosto amargo na boca. Ela se sentia cúmplice daquela crueldade, mesmo que não tivesse dito uma palavra. Ela pensou no olhar calmo de Guilherme ao sair. Não era um olhar de derrota, mas de algo que ela não conseguia identificar. Era quase como se ele sentisse pena do gerente, e não o contrário. Aquilo a intrigou e a preocupou profundamente. De volta à caminhonete, Guilherme finalmente pegou seu celular. Não era um aparelho de última geração, mas era funcional. Ele não navegou pelas redes sociais nem perdeu tempo com aplicativos. Ele foi direto à sua lista de contatos, passando por nomes de veterinários, fornecedores e outros fazendeiros, até encontrar o que procurava. Um nome salvo com simplicidade: Carlos. Ele discou o número. O telefone chamou apenas 2 vezes antes de ser atendido. Guilherme. Que surpresa boa, meu amigo. Pensei que você só me ligava para falar de gado ou para reclamar do tempo, disse uma voz calorosa e jovial do outro lado da linha. Guilherme sorriu pela primeira vez naquela manhã. Bom dia, Carlos. Desculpe ligar assim, sem avisar. Temos um problema. A voz de Carlos mudou instantaneamente, tornando-se séria e atenta. Problema? O que aconteceu? Está tudo bem com você e com a Sofia? Comigo e com a Sofia está tudo ótimo, graças a Deus. O problema é com o nosso projeto. O problema é com o banco. Houve uma pausa do outro lado. Com o banco? O que houve? Alguma dificuldade com a transferência que você ia fazer hoje? Guilherme respirou fundo, olhando pela janela para a fachada da agência. A transferência não aconteceu, Carlos. Eu fui convidado a me retirar da agência. Ele então narrou o que havia acontecido, sem exageros, sem se vitimizar. Contou os fatos de forma simples e direta, descrevendo as palavras do gerente, a reação das pessoas, a sensação de ser julgado. Do outro lado da linha, o silêncio era pesado. Quando Carlos finalmente falou, sua voz estava gelada, com uma fúria contida que Guilherme conhecia bem. Carlos era o diretor regional daquela rede bancária, um amigo de longa data de Guilherme, que havia começado sua carreira como um jovem agente de crédito visitando fazendas e nunca esqueceu suas raízes. Ele e Guilherme haviam construído uma relação de confiança mútua ao longo de décadas. Diga-me o nome do gerente, Guilherme, disse Carlos, a voz baixa e perigosa. Rodrigo. Acho que é esse o nome dele. Considere resolvido. Ele estará na rua até o fim do dia. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, meu amigo. Isso é inaceitável. É uma violação de tudo que prezamos. Guilherme interrompeu. Não, Carlos. Não faça nada ainda. Como assim, não faça nada? Ele humilhou você. Ele humilhou um dos nossos maiores parceiros. Ele precisa ser um exemplo. E ele será, disse Guilherme, com uma calma que surpreendeu o amigo. Mas demiti-lo sumariamente seria fácil demais. Isso não resolve o problema, apenas corta um galho doente da árvore. A raiz do problema pode ser mais profunda. Se ele se sente confortável para agir assim em público,
Imagine o que não faz a portas fechadas. Qual é a cultura que está sendo criada naquela agência? Quero entender isso melhor. Carlos ficou em silêncio, processando as palavras do amigo. Ele sabia que Guilherme não era um homem de vingança, mas de justiça. E a justiça, para Guilherme, era sempre uma oportunidade de ensino. O que você tem em mente? Perguntou Carlos, intrigado. Guilherme olhou mais uma vez para a agência. A porta de vidro se abriu e Rodrigo saiu, rindo ao telefone com alguém. Ele parecia o rei de seu pequeno castelo. Eu tenho um plano, Carlos, disse Guilherme. Um plano para ver se o problema é apenas um gerente arrogante, ou se a própria agência esqueceu para quem ela realmente deve trabalhar. E eu vou precisar da sua ajuda. Vamos agendar uma reunião para o final da semana. Mas não aqui, na minha fazenda. E tem mais uma coisa que eu preciso que você faça. A conversa continuou por mais alguns minutos. Quando Guilherme desligou o telefone, seu semblante não era mais de decepção, mas de determinação. Ele deu partida na caminhonete, e o motor robusto roncou, soando quase como um trovão distante. A semente da decepção plantada por Rodrigo estava prestes a germinar, mas não daria os frutos amargos da vingança. Em vez disso, daria origem a uma lição sobre humildade, respeito e o verdadeiro poder que não vem de um cargo ou de um terno caro, mas do caráter de um homem. A caçada silenciosa havia começado. A ligação de Guilherme para Carlos foi como uma pedra jogada em um lago calmo. As ondulações começaram pequenas, invisíveis para a maioria, mas se espalharam rapidamente pelos corredores do alto escalão do banco. Carlos, o diretor regional, era um homem que agia com a precisão de um cirurgião. Ele confiava em Guilherme implicitamente, não apenas como amigo, mas como um parceiro de negócios cuja integridade era lendária. A história que Guilherme contou não chocou apenas pela ofensa pessoal, mas por representar uma falha sistêmica que ele, como diretor, tinha responsabilidade de corrigir. Imediatamente após desligar o telefone, Carlos convocou uma reunião de emergência com seu assistente de confiança e a chefe do departamento de conformidade e qualidade. Ele não revelou o nome de Guilherme nem os detalhes específicos do incidente. Ele o enquadrou como uma denúncia anônima de extrema gravidade sobre o tratamento a clientes em uma de suas agências. Eu quero uma avaliação completa da agência central daquela cidade, disse ele, a voz firme, sem espaço para discussões. Quero relatórios de satisfação do cliente dos últimos 6 meses, número de reclamações formais e informais, e um perfil detalhado do gerente, Rodrigo. Quero saber tudo, seu histórico, suas avaliações de desempenho, seu estilo de gestão. Ele olhou para a chefe de qualidade. E mais importante, quero que você envie 2 clientes ocultos para lá. Um, na quinta-feira de manhã. Outro, na sexta. Quero que eles representem perfis opostos. O primeiro deve parecer um cliente de alta renda, um investidor em potencial. Roupas caras, relógio de luxo, interessado em aplicações financeiras sofisticadas. O segundo, quero que se vista como um trabalhador rural. Simples, humilde, talvez um pouco perdido. Ele deve pedir informações sobre como abrir uma conta básica, com um depósito inicial baixo. Quero relatórios detalhados sobre como cada um deles foi tratado, desde o segurança na porta até o gerente, se ele se envolver. A ordem era clara e o plano, sutil. Carlos não estava apenas confirmando a história de Guilherme, estava construindo um caso irrefutável, documentando um padrão de comportamento. Ele sabia que, no mundo corporativo, uma demissão precisava ser justificada com dados e evidências para evitar problemas legais. Mas, mais do que isso, ele queria entender a extensão do problema, como Guilherme havia sugerido. Enquanto isso, na agência, Rodrigo vivia em seu próprio universo de autossatisfação. O incidente com o caipira, como ele o chamava mentalmente, já havia sido esquecido, descartado como um pequeno aborrecimento em seu dia triunfante. Ele estava focado em números, em pressionar sua equipe para vender mais produtos, mais consórcios, mais títulos de capitalização. Sua filosofia de gestão era simples: pressão e medo. Ele acreditava que funcionários confortáveis eram funcionários improdutivos. Naquela tarde, ele convocou uma reunião rápida com a equipe no meio do salão, uma tática que ele usava para expor e pressionar publicamente. Pessoal, olhei os números do dia e estou decepcionado, começou ele, a voz ressoando no ambiente. As vendas de seguros estão baixas. Camila, você atendeu dezenas de pessoas hoje. Quantos seguros você vendeu? Camila sentiu o sangue subir ao rosto. Senhor Rodrigo, a maioria dos clientes hoje veio para pagamentos e saques.
É difícil oferecer um seguro nessas situações. Difícil? Ou você não está tentando o suficiente? Ele a interrompeu. Não existem situações difíceis, existem vendedores fracos. Cada cliente que entra por aquela porta é uma oportunidade. Eu não quero desculpas, quero resultados. Ou as metas são batidas, ou algumas pessoas aqui vão começar a procurar novas oportunidades de carreira. Fui claro. O silêncio da equipe foi a única resposta. Era um ambiente de trabalho tóxico, onde o medo sufocava a iniciativa e o bem-estar. Ninguém ousava questionar Rodrigo, pois sabiam que ele era rápido em retaliar, cortando bônus ou sobrecarregando os desafetos com as piores tarefas. Camila, em particular, era um alvo frequente de sua impaciência. Ele via a gentileza e a empatia dela com os clientes como fraqueza, uma falha profissional que, segundo ele, comprometia os lucros. Ela voltou para seu posto sentindo um nó no estômago. A imagem de Guilherme sendo humilhado naquela manhã voltou à sua mente. Ela agora entendia que o tratamento dispensado a ele não foi um ato isolado, mas o sintoma mais visível da filosofia doentia que seu chefe impunha a todos. A agência não era um lugar para servir pessoas, era uma arena onde apenas os fortes e importantes eram bem-vindos, e os funcionários eram gladiadores forçados a lutar por resultados a qualquer custo. Naquela noite, Guilherme chegou em casa, na sua fazenda. O lugar era amplo, mas a casa era modesta, aconchegante. O cheiro de bolo de milho saindo do forno o acolheu. Sua filha, Sofia, uma jovem de 20 e poucos anos que havia voltado para casa após terminar a faculdade de agronomia, veio recebê-lo na porta com um abraço. Sofia era a mistura perfeita de seu pai e sua falecida mãe. Tinha a calma e a sabedoria de Guilherme, mas também a chama de indignação e o forte senso de justiça da mãe. Ela conhecia o pai melhor do que ninguém e percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa na cidade. Pai? O senhor está mais quieto que o normal, disse ela, enquanto servia o café. Guilherme suspirou, o peso do dia finalmente se manifestando em seus ombros. Ele nunca escondeu nada de Sofia. Ela era sua confidente, sua parceira. Ele contou a ela sobre o incidente no banco, sobre as palavras do gerente e sobre a conversa com Carlos. Enquanto ele falava, o rosto de Sofia se transformava. A calma deu lugar a uma indignação faiscante. Ele o quê? Ele disse isso para o senhor? Na frente de todo mundo? Pai, isso é um absurdo. O senhor deveria ter dito a ele quem o senhor é. Deveria ter feito ele engolir cada palavra. Guilherme pegou a mão da filha, a palma da sua mão áspera cobrindo a dela, macia. E o que isso resolveria, minha filha? Assustaria um homem, talvez o faria ser demitido. Mas o faria aprender alguma coisa. Ou ele apenas sairia de lá com mais raiva, culpando o caipira que teve sorte pela sua desgraça. A vingança é como beber veneno esperando que o outro morra. Mas não é vingança, pai. É justiça, retrucou Sofia. Justiça de verdade não é sobre punição, é sobre correção, disse Guilherme, com a sabedoria que só a vida pode ensinar. É sobre consertar o que está quebrado. A arrogância daquele homem é um sintoma de algo maior. Quero entender o que está quebrado naquela agência. Então, vamos consertar. Do jeito certo. Um galho que cresce torto precisa ser guiado de volta à luz, não simplesmente cortado. Sofia observou, a raiva dando lugar à admiração. Seu pai era um homem de uma força que ela ainda estava aprendendo a compreender. Não era a força de um touro, mas a de um carvalho antigo, cujas raízes profundas o tornavam inabalável. E qual é o plano, então? Perguntou ela, agora curiosa. Guilherme sorriu. O plano é simples. Vamos deixar o Sr. Rodrigo nos mostrar exatamente quem ele é. E quando ele o fizer, estaremos lá para assistir. Às vezes, a melhor maneira de expor a escuridão é simplesmente acender uma pequena luz e ter paciência. O plano de Guilherme e Carlos já estava em movimento. Os ecos daquela humilhação na fila do banco estavam se propagando pela estrutura da corporação, e uma tempestade silenciosa se aproximava. Rodrigo, em sua torre de marfim, continuava a contar seus números, cego para o fato de que o chão sob seus pés estava prestes a ruir. Ele havia julgado o livro pela capa, sem saber que aquele livro era o dono da editora inteira. Os dias que se seguiram foram de uma calma tensa na fazenda. Para o mundo exterior, nada havia mudado. Guilherme continuava sua rotina, acordando com as galinhas, cuidando do gado, consertando cercas e planejando a próxima safra. Mas por dentro, ele estava executando seu plano com a precisão de um enxadrista. Ele e Carlos se falavam brevemente todas as noites,
recebendo atualizações e ajustando os próximos passos. A paciência de Guilherme era sua maior arma. Sofia, por outro lado, lutava para conter sua impaciência. A injustiça cometida contra seu pai a consumia. Ela o via como um gigante, um homem que construiu tudo com as próprias mãos, que tratava cada um de seus funcionários com dignidade e que era respeitado por toda a comunidade. A ideia de alguém o diminuindo daquela forma era uma afronta pessoal para ela. Pai, eu ainda não entendo por que o senhor não permite que o Carlos simplesmente demita aquele homem, disse ela em uma manhã, enquanto ajudava a alimentar os bezerros. Seria rápido, eficiente. Acabaria com o problema. Guilherme parou o que estava fazendo e olhou para a filha. O sol da manhã iluminava o rosto dela, destacando a mesma determinação teimosa que ele via no espelho. Sofia, imagine que uma de nossas melhores vacas fica doente, começou ele, usando a linguagem que ambos entendiam. O que nós fazemos? Nós a sacrificamos imediatamente. Ou primeiro tentamos descobrir qual é a doença, se ela pode ser tratada, se outras vacas também estão em risco, a gente investiga a causa, para proteger todo o rebanho. Ele continuou, aquele gerente, o Rodrigo, ele é a vaca doente. Demiti-lo é o caminho fácil. Mas e se a doença for a água do poço? E se for o pasto contaminado? E se a cultura que a diretoria do banco incentiva, de metas a qualquer custo, de valorizar apenas os grandes números, for o verdadeiro problema? Demitir o Rodrigo seria como tratar o sintoma, mas ignorar a doença. Logo, outra vaca ficaria doente. Sofia ponderou as palavras do pai. Sua formação em agronomia a ajudou a entender a analogia perfeitamente. Um problema raramente é isolado. Ele geralmente está conectado a um sistema maior. Então, os clientes ocultos que o Carlos vai mandar são para ver se o pasto está contaminado. Ela perguntou, um brilho de compreensão em seus olhos. Exatamente, respondeu Guilherme com um sorriso orgulhoso. Eles vão nos dizer se o problema é apenas um gerente com sede de poder, ou se a agência inteira aprendeu a tratar as pessoas de forma diferente com base no que elas vestem ou no quanto parecem ter na conta. Essa conversa mudou a perspectiva de Sofia. Ela começou a ver o plano do pai não como passividade, mas como uma estratégia brilhante e profunda. Ele não estava interessado em uma vitória pequena e pessoal, ele queria provocar uma mudança real e duradoura. A raiva dela começou a se transformar em uma admiração ainda maior por sua sabedoria e visão de longo prazo. Ela percebeu que a força dele não residia em sua capacidade de revidar, mas em sua habilidade de absorver um golpe e transformá-lo em uma oportunidade de crescimento, não apenas para si mesmo, mas para os outros. Ela passou a se envolver mais, ajudando a se preparar para a reunião de sexta-feira na fazenda. Eles não prepararam uma sala de reuniões formal. Em vez disso, arrumaram a varanda da casa, com suas cadeiras de balanço de madeira e vista para o pasto verdejante. O plano era receber Carlos em seu ambiente, para lembrá-lo da importância do mundo que Rodrigo havia desprezado. Enquanto isso, na cidade, a vida na agência bancária continuava sob a pressão constante de Rodrigo. Na quinta-feira de manhã, o primeiro cliente oculto entrou. Era uma mulher elegantemente vestida, com uma bolsa de grife e um ar de sofisticação. Assim que ela entrou, Rodrigo, que estava no salão, a notou. Ele imediatamente a abordou com um sorriso largo e solícito. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda à nossa agência. Meu nome é Rodrigo, sou o gerente. Em que posso ajudá-la? A mulher explicou que estava procurando um novo banco para gerenciar seus investimentos, pois estava insatisfeita com seu banco atual. Os olhos de Rodrigo brilharam. Ele a conduziu pessoalmente para sua sala, ofereceu café, água, e passou quase uma hora explicando os produtos de investimento mais exclusivos, tratando-a com uma deferência quase exagerada. Ele não a deixou sequer passar pelo caixa ou pela mesa de atendimento geral. O tratamento foi VIP do começo ao fim. Mais tarde naquele mesmo dia, Camila estava em seu caixa quando um homem mais velho se aproximou. Ele usava roupas de trabalho, um boné simples e tinha as mãos marcadas pelo tempo. Ele parecia um pouco intimidado pelo ambiente do banco. Era o segundo cliente oculto. Bom dia, moça, disse ele com uma voz baixa. Eu queria uma informação. Eu juntei um dinheirinho e queria saber como faz para abrir uma conta. Nunca tive conta em banco. Camila sorriu para ele, um sorriso genuíno e acolhedor. Bom dia, senhor. O senhor veio ao lugar certo. É muito simples, vou explicar tudo para o senhor. O senhor trouxe seus documentos. Enquanto ela começava a explicar pacientemente o processo, Rodrigo passou por trás dela.
Ele ouviu a conversa e revirou os olhos, impaciente. Ele se inclinou e sussurrou para Camila, autossuficiente para que o homem ouvisse. Camila, não perca tempo com isso. Dê a ele um folheto e mande-o para o autoatendimento. Temos clientes mais importantes esperando. O homem pareceu murchar, o constrangimento evidente em seu rosto. Camila, no entanto, sentiu uma onda de coragem. A imagem de Guilherme e a injustiça que ela testemunhava todos os dias a fortaleceram. Ela se endireitou e, mantendo o sorriso para o cliente, ignorou completamente o sussurro de Rodrigo. Não se preocupe, senhor. Eu vou cuidar de tudo pessoalmente aqui com o senhor. Podemos ir até a minha mesa, que é mais confortável. Ela se levantou e conduziu o homem para a mesa de atendimento, deixando Rodrigo para trás, furioso com a desobediência. O gerente a fuzilou com o olhar, mas não quis fazer uma cena maior na frente de outros clientes. Ele anotou mentalmente aquela insubordinação. Camila pagaria por aquilo mais tarde. O relatório dos clientes ocultos chegou à mesa de Carlos naquela mesma noite. A discrepância no tratamento era gritante, chocante. Estava tudo documentado: a bajulação para a cliente rica, o desprezo e a obstrução para o cliente pobre. E, no meio de tudo, a atitude exemplar de uma funcionária, Camila, que desafiou o gerente para fazer a coisa certa. Carlos ligou para Guilherme. Temos tudo o que precisamos, meu amigo. E mais. O relatório é ainda pior do que imaginávamos. Mas também há uma luz de esperança lá dentro. Uma funcionária. Guilherme ouviu atentamente. Eu sei de quem você está falando. Eu a vi no dia em que estive lá. Havia bondade nos olhos dela. O seu plano está funcionando, Guilherme, disse Carlos. Agora, é hora do próximo passo. Estou a caminho da sua fazenda para a reunião de amanhã. E depois disso, será a hora do checkmate. Na varanda da fazenda, Sofia arrumava xícaras de café, o coração batendo mais forte. Ela não era mais apenas uma espectadora. Ela se sentia parte daquela missão. Ela era filha do carvalho, e havia aprendido que as raízes fortes não servem apenas para sustentar a árvore, mas para garantir que toda a floresta ao redor seja saudável e justa. A tempestade estava cada vez mais próxima, e ela estaria ao lado de seu pai quando ela finalmente chegasse. A sexta-feira amanheceu com um céu cinzento, prenúncio de chuva. O carro de luxo de Carlos destoava completamente da estrada de terra que levava à fazenda de Guilherme. Ao estacionar em frente à casa simples, Carlos sentiu uma onda de nostalgia. Ele havia visitado aquela fazenda muitas vezes no início de sua carreira, quando era apenas um jovem sonhador. Guilherme, já um produtor respeitado, sempre o receberá com a mesma hospitalidade, oferecendo um café forte e uma conversa honesta. Foi com homens como Guilherme que Carlos aprendeu sobre o verdadeiro valor do trabalho e da confiança. Guilherme e Sofia o receberam na varanda. O aperto de mão entre os dois amigos foi firme, um gesto que comunicava mais do que palavras. É bom estar de volta, Guilherme, disse Carlos, olhando para a paisagem. Este lugar me lembra do porquê eu comecei a trabalhar em um banco, para começo de conversa. Para ajudar pessoas como você a construir seus sonhos. Às vezes, as pessoas nos escritórios da cidade grande se esquecem disso, respondeu Guilherme, oferecendo-lhe uma cadeira. Eles se sentaram, e Sofia serviu o café. Por um momento, não falaram sobre negócios. Falaram sobre a família, sobre o gado, sobre a seca que ameaçava a região. Era a maneira de Guilherme de restabelecer a conexão humana antes de mergulhar nos problemas corporativos. Ele estava sutilmente lembrando a Carlos de que as decisões tomadas em salas com ar-condicionado tinham consequências reais na vida das pessoas que viviam sob o sol quente. Finalmente, Carlos abriu sua pasta e colocou os relatórios dos clientes ocultos sobre a pequena mesa de madeira. Aqui está, preto no branco, a prova de que seu instinto estava certo. Guilherme leu os relatórios em silêncio, Sofia lendo por sobre seu ombro. O documento detalhava cada interação, o sorriso falso de Rodrigo, sua linguagem corporal bajuladora com a cliente rica e sua postura desdenhosa e impaciente com o cliente pobre. O relatório destacava as palavras exatas usadas, o tempo de espera de cada um, e a tentativa explícita de Rodrigo de sabotar o atendimento de Camila ao segundo cliente. É ainda pior do que eu pensava, disse Guilherme, a voz grave. Não é apenas arrogância. É uma política deliberada de discriminação. Ele está ativamente afastando as pessoas que ele considera indesejáveis. E a parte mais preocupante, acrescentou Carlos, é que as avaliações de desempenho dele são excelentes.
Ele bate todas as metas de vendas. Do ponto de vista da matriz, olhando apenas para os números, Rodrigo é um gerente modelo. Isso mostra que estamos medindo as coisas erradas. Estamos recompensando o comportamento errado. Sofia, que até então estava em silêncio, não se conteve. E o que vocês vão fazer a respeito? Aquele homem não pode continuar no cargo. Ele não vai, Sofia. Tenha certeza disso, disse Carlos, com firmeza. Mas o seu pai tem razão. Precisamos fazer isso de uma forma que sirva de lição para toda a empresa. Não podemos apenas demiti-lo. Precisamos expor a falha no sistema que permitiu que alguém como ele prosperasse. Foi então que Guilherme delineou a fase final de seu plano. Na próxima semana, começou ele, você, Carlos, vai agendar uma visita oficial a essa agência. Diga que é uma auditoria de rotina, uma visita para parabenizar o gerente pelos seus ótimos números. Deixe-o pensar que ele está sendo recompensado. Carlos sorriu, entendendo a estratégia. Ele vai querer se exibir. Vai preparar o palco, garantir que tudo pareça perfeito. Exatamente, continuou Guilherme. Ele vai montar um teatro. E nós seremos a plateia surpresa. A reunião deve acontecer na sala dele. Apenas vocês dois, a princípio. E no meio da apresentação triunfante dele, eu vou aparecer. Sofia olhou para o pai, os olhos arregalados. O senhor vai voltar lá? Vou, respondeu Guilherme. Usando as mesmas roupas, as mesmas botas. Eu não vou entrar como um fazendeiro rico ou um investidor secreto. Eu vou entrar como o mesmo homem que ele humilhou. A lição só terá poder se ele me enxergar exatamente como me viu naquele dia. Carlos assentiu, a admiração pelo amigo evidente em seu rosto. É arriscado, Guilherme. Ele pode tentar te humilhar de novo, na minha frente. Eu não acho que ele terá a chance, disse Guilherme, com um meio sorriso. Porque você não vai me apresentar como um cliente insatisfeito. Você vai me apresentar pelo que eu sou. O plano era audacioso e teatral, mas era exatamente o que a situação pedia. Não era mais sobre um gerente mal educado. Era sobre a alma do banco. Era sobre decidir se seria uma instituição que servia apenas aos ricos e poderosos, ou uma que entendia que a verdadeira riqueza de uma comunidade reside na dignidade de cada um de seus membros. Eles discutiram os detalhes por mais 1 hora. Guilherme fez um pedido especial. E a funcionária, Camila? Ela agiu com coragem, desafiou o chefe para fazer o que era certo. Pessoas assim são raras e preciosas. Elas precisam ser protegidas e incentivadas. Eu concordo plenamente, disse Carlos. Já tenho planos para ela. Ela demonstrou ter mais caráter e mais visão de futuro para este banco do que o gerente dela jamais terá. Quando a reunião terminou e Carlos partiu, a chuva finalmente começou a cair. Uma chuva mansa e constante, que lavava a poeira e nutria a terra. Era um bom presságio. Nos dias seguintes, Rodrigo recebeu o comunicado sobre a visita do diretor regional. Ele quase explodiu de orgulho. Era o reconhecimento que ele tanto almejava. A confirmação de que seus métodos, embora impopulares entre a equipe, eram eficazes e valorizados pela alta administração. Ele passou os dias em um frenesi de preparação. Convocou reuniões, poliu relatórios, criou gráficos coloridos que mostravam o crescimento das vendas. Ele ordenou uma limpeza impecável na agência e deu instruções rígidas à equipe sobre como se comportar. Quero sorrisos, pessoal. Quero que todos pareçam felizes e motivados, ele bradou em uma das reuniões. O diretor Carlos é um homem importante. A impressão que ele levar daqui pode significar promoções para todos. Especialmente para mim. Portanto, não quero erros. Não quero reclamações. Quero perfeição. Ele olhou diretamente para Camila. E você, especialmente, mantenha a boca fechada e faça o seu trabalho. Sem iniciativas criativas de atendimento ao cliente, entendeu? Apenas siga o protocolo. Camila apenas assentiu, o coração pesado. Ela não sabia o que estava por vir, mas sentia uma corrente subterrânea de mudança. A arrogância de Rodrigo estava atingindo seu auge, e ela sabia, por instinto, que tudo que sobe muito alto, 1 hora tem que descer. A tempestade silenciosa, que começou com uma humilhação em uma fila de banco, estava prestes a se tornar um furacão. E Rodrigo, cego por seu próprio ego, estava dançando alegremente bem no olho dele, sem perceber as paredes de nuvens escuras que se fechavam ao seu redor. O dia do acerto de contas estava marcado.
O dia da visita de Carlos chegou. Rodrigo mal dormiu na noite anterior, a mente fervilhando de antecipação e ensaiando discursos de sucesso. Ele chegou à agência 2 horas antes do horário de abertura, vestindo seu melhor terno, o nó da gravata perfeitamente apertado. Para ele, aquele não era um dia de trabalho comum. Era sua coroação, a validação de toda sua filosofia de gestão. Ele inspecionou cada centímetro da agência. Verificou se o chão estava brilhando, se os folhetos nos expositores estavam perfeitamente alinhados, se não havia um único clipe de papel fora do lugar. Ele parecia mais um general preparando-se para uma inspeção militar do que um gerente de banco. Quando os funcionários começaram a chegar, ele os reuniu para uma última e intimidadora sessão de instruções. Lembrem-se, hoje somos a melhor agência da região. Quero eficiência máxima, sorrisos profissionais e, acima de tudo, foco nos clientes de alto valor. Se aparecer alguém inadequado, sejam educados, mas rápidos. Encaminhem para o autoatendimento. Hoje não é dia para perdermos tempo com problemas pequenos. O diretor Carlos estará observando tudo. Seu olhar se demorou em Camila, um aviso silencioso para que ela não repetisse sua insubordinação da semana anterior. Ela sentiu o peso da ameaça, mas algo dentro dela havia mudado. O medo que antes a paralisava havia se transformado em uma espécie de resignação resoluta. Ela faria seu trabalho como sempre fez, com dignidade e respeito por todos. Às 10 horas da manhã em ponto, o carro preto de Carlos estacionou em frente à agência. Rodrigo correu para a porta para recebê-lo, o sorriso mais largo e artificial que ele conseguia produzir estampado no rosto. Senhor Carlos, que honra recebê-lo em nossa agência. Seja muito bem-vindo, disse ele, estendendo a mão com entusiasmo exagerado. Bom dia, Rodrigo, respondeu Carlos, com uma polidez fria, o aperto de mão firme, mas breve. O prazer é meu. Belo trabalho que você tem feito aqui. Os números são impressionantes. As palavras de Carlos foram como música para os ouvidos de Rodrigo. Obrigado, senhor. É tudo fruto de muito trabalho e de uma equipe dedicada. Por favor, entre. Preparei uma pequena apresentação em minha sala para mostrar nossos resultados em mais detalhes. Rodrigo conduziu pela agência, apontando para seus feitos como um guia de museu. Como pode ver, otimizamos o fluxo de clientes, criamos áreas de atendimento prioritário, tudo focado na maximização dos resultados. Carlos apenas assentia, o rosto impassível, observando não apenas o que Rodrigo mostrava, mas também o que ele não mostrava. A tensão nos ombros dos funcionários, os sorrisos forçados, a atmosfera pesada de medo que pairava no ar. Ele notou Camila em seu caixa, trabalhando em silêncio, com uma eficiência tranquila. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e Carlos deu-lhe um quase imperceptível aceno de cabeça, um gesto de reconhecimento que ela não entendeu, mas que a deixou intrigada. Na sala de vidro de Rodrigo, o palco estava montado. Uma apresentação de slides já estava projetada na parede, cheia de gráficos de pizza e barras ascendentes. Rodrigo, sentindo-se o mestre do universo, começou seu monólogo. Como o senhor pode ver neste primeiro gráfico, aumentamos a venda de produtos agregados em 35% no último trimestre. Um recorde regional, ele disse, apontando com uma caneta laser. Isso se deve à nossa nova abordagem proativa, focando nos clientes com maior potencial de investimento e, digamos, otimizando o tempo gasto com transações de baixo retorno. Carlos ouvia em silêncio, deixando Rodrigo se aprofundar em sua própria arrogância. Cada palavra que ele dizia era mais uma pá de terra que ele jogava sobre sua própria cova profissional. Ele se vangloriava de filtrar a clientela, de ensinar sua equipe a identificar rapidamente quem valia a pena e quem era apenas gasto operacional. Ele não percebia que, em sua tentativa de impressionar, estava confessando abertamente as práticas discriminatórias que eram a raiz de toda a investigação. É uma estratégia arrojada, Rodrigo, disse Carlos, a voz neutra. Mas e a satisfação do cliente? Como ficam aqueles que, talvez, não se encaixem nesse perfil de alto valor? O pequeno comerciante, o agricultor, o assalariado. Rodrigo riu, como se a pergunta fosse uma piada ingênua. Senhor Carlos, com todo respeito, vivemos em um mundo competitivo. Não podemos ser uma instituição de caridade. Nossa função é gerar lucro. Claro que tratamos todos com educação, mas nosso tempo e energia devem ser direcionados para onde o retorno é maior. É simples matemática. Era a deixa perfeita. O momento que Carlos esperava. Ele se recostou na cadeira,
Juntou as pontas dos dedos e olhou para Rodrigo com uma intensidade que fez o gerente, pela primeira vez, sentir um calafrio. Interessante você mencionar a matemática, Rodrigo. Eu tenho uma outra equação para você. Que valor você atribui a um cliente que, sozinho, poderia ser responsável por um investimento inicial que superaria o lucro desta agência no ano inteiro? Rodrigo franziu a testa, confuso. Bem, um cliente assim teria valor inestimável, senhor. Seria tratado com todas as honras, é claro. Mas clientes assim são raros. Talvez não tão raros quanto você pensa, disse Carlos, pegando seu celular. Às vezes, eles apenas não se parecem com o que você espera. Ele enviou uma mensagem de texto curta. Apenas 2 palavras. Pode vir. Lá fora, na caminhonete estacionada na esquina, Guilherme leu a mensagem. Ele respirou fundo, ajustou o chapéu na cabeça e desceu do veículo. Cada passo que ele dava em direção à porta do banco era pesado de significado. Ele não era mais apenas Guilherme, o fazendeiro. Naquele momento, ele era o representante de todos que já haviam sido julgados pela aparência, diminuídos pela arrogância e desrespeitados pela ignorância. Ele empurrou a porta de vidro e entrou na agência. O segurança olhou com desconfiança, mas não o barrou. Os poucos clientes na fila se viraram para olhar o homem de botas sujas de barro. Os funcionários, incluindo Camila, arregalaram os olhos, reconhecendo a figura do incidente da semana anterior. Um murmúrio percorreu o salão. Rodrigo, de dentro de sua sala de vidro, ouviu o burburinho e olhou para fora, irritado com a interrupção. Quando viu quem era, seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria e incredulidade. Não é possível, ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas Carlos ouvisse. O que esse homem está fazendo aqui de novo? Eu já não o mandei embora daqui? Carlos se levantou lentamente, um sorriso frio surgindo em seus lábios. Eu acho que ele tem negócios a tratar, Rodrigo. Na verdade, ele tem uma reunião. Conosco. O mundo de Rodrigo começou a girar. Confusão e um pavor crescente tomaram conta dele. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que o diretor regional se reuniria com aquele ninguém? Guilherme caminhou calmamente pelo salão, o som de suas botas ecoando no piso polido. Ele não olhou para ninguém, seus olhos fixos na sala do gerente. Ele parou em frente à porta de vidro, tirou o chapéu em um gesto de respeito e esperou. O palco da arrogância de Rodrigo estava prestes a se tornar o cenário de sua maior humilhação. A peça estava em seu ato final, e o protagonista inesperado acabará de entrar em cena. O silêncio na sala do gerente era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Rodrigo olhava de Guilherme, parado do lado de fora da porta, para Carlos, de pé ao seu lado, e sua mente se recusava a processar a cena. Era como ver 2 peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixavam. Um diretor regional e um caipira. Não fazia sentido. Senhor Carlos, eu não entendo, gaguejou Rodrigo, o suor começando a brotar em sua testa. Este homem causou um problema aqui na semana passada. Ele não é o tipo de cliente que... Que tipo de cliente ele não é, Rodrigo? Interrompeu Carlos, a voz cortante como gelo. Um que merece respeito. Um que merece ser ouvido. Ou um que você não considera digno de entrar na sua agência. Antes que Rodrigo pudesse balbuciar uma resposta, Carlos caminhou até a porta e a abriu. Guilherme, por favor, entre. Estávamos esperando por você. Guilherme entrou na sala, o espaço parecendo encolher com sua presença calma e imponente. Ele parou em frente à mesa de Rodrigo, o mesmo homem que o havia humilhado publicamente, e o olhou nos olhos. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma profunda e serena decepção. A mente de Rodrigo corria a 1000 por hora, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez aquele homem fosse um líder de algum sindicato rural. Talvez tivesse feito uma queixa formal e Carlos estivesse ali para mediar. Essa era a única explicação que lhe parecia plausível. Ele decidiu tentar tomar o controle da situação. Olhe, senhor, ele começou, dirigindo-se a Guilherme com um tom falsamente conciliador. Se houve algum mal-entendido na semana passada, peço desculpas. Às vezes, na correria, podemos ser um pouco diretos. Mas esta agência tem protocolos. O único protocolo que importa em qualquer negócio é o do respeito, e esse o senhor quebrou, disse Guilherme, a voz baixa, mas carregada de autoridade. As palavras calaram Rodrigo imediatamente. Carlos, então, deu o golpe final.
Ele colocou a mão no ombro de Guilherme, um gesto de camaradagem e aliança que selou o destino do gerente. Rodrigo, eu gostaria de lhe apresentar formalmente o Sr. Guilherme. Ele é, de fato, um criador de gado. Provavelmente o maior e mais respeitado de toda esta região. Ele também é um investidor, um líder comunitário e o organizador de uma cooperativa de produtores que estava planejando trazer todo o seu negócio para o nosso banco. O rosto de Rodrigo ficou pálido. A menção à cooperativa e a um grande negócio o atingiu como um soco no estômago. Ele havia cometido um erro terrível. Mas isso não é tudo, Rodrigo, continuou Carlos, saboreando cada palavra. O Sr. Guilherme é muito mais do que isso. Ele é um velho amigo. E ele também é membro do conselho administrativo do grupo de investimentos que é o acionista majoritário da nossa rede de bancos. Carlos fez uma pausa dramática, deixando a informação pairar no ar antes de concluir. Em outras palavras, Rodrigo, o homem que você humilhou e expulsou da fila, é, em última análise, um dos donos deste lugar. Se o silêncio era denso antes, agora era sufocante. O mundo de Rodrigo desabou. As cores pareceram sumir da sala. Os gráficos em sua apresentação, que antes eram motivo de orgulho, agora pareciam uma piada de mau gosto. Ele olhou para Guilherme, para o homem de botas sujas, e finalmente viu. Não viu um caipira, mas uma força da natureza que ele havia tolamente provocado. Ele afundou em sua cadeira de gerente, que de repente parecia um trono de cinzas. A arrogância se desfez, substituída por um pavor puro e absoluto. Eu não sabia. Foi tudo o que ele conseguiu sussurrar, a voz um fio. Exatamente, disse Guilherme, falando pela primeira vez desde que a revelação foi feita. Você não sabia. E você não deveria precisar saber. Você não deveria precisar saber quem eu sou, quanto dinheiro eu tenho ou de onde eu venho para me tratar com dignidade. A atendente lá fora, a Camila, ela não sabia quem eu era. E mesmo assim, ela me ofereceu um sorriso e respeito. O homem que veio aqui para o teste, o que se vestia como eu, ela o tratou com a mesma gentileza, mesmo quando o senhor a pressionou para não fazê-lo. Ela entende o que significa trabalhar em um banco. É servir a comunidade. Toda ela. Não apenas a parte que usa terno e gravata. Cada palavra de Guilherme era um prego no caixão da carreira de Rodrigo. Ele não estava gritando, não estava sendo vingativo. Ele estava simplesmente expondo a verdade, e a verdade era mais devastadora do que qualquer insulto. Você não falhou apenas em me atender, Rodrigo, continuou Guilherme. Você falhou em sua função mais básica como ser humano. Você usou seu pequeno poder para diminuir os outros, para se sentir maior. Mas a verdadeira grandeza não está em quão alto você pode subir, mas em quão baixo você pode se curvar para ajudar alguém a se levantar. Do lado de fora, os funcionários assistiam à cena através do vidro com uma mistura de choque e fascínio. Eles não conseguiam ouvir as palavras, mas a linguagem corporal dizia tudo. O gerente, sempre tão arrogante no controle, estava encolhido em sua cadeira, enquanto o homem do campo estava de pé, falando com a autoridade de um rei. Camila observava, o coração batendo descontroladamente. Ela finalmente entendeu o aceno de cabeça de Carlos. Ela entendeu a calma estranha de Guilherme ao sair na semana anterior. Tudo se encaixou. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma ponta de esperança de que as coisas poderiam mudar para melhor. Carlos então reassumiu a palavra, o tom agora formal e definitivo. Rodrigo, com base nos relatórios dos clientes ocultos, na sua própria confissão sobre suas práticas de gestão e neste incidente inaceitável, sua posição nesta empresa se tornou insustentável. A partir deste momento, você está demitido por justa causa. A frase final pairou no ar, irrevogável. A jornada de Rodrigo, construída sobre uma base de arrogância e desprezo, havia chegado ao seu fim abrupto e humilhante. O homem que julgava os outros pela capa acabará de ter seu próprio livro fechado, de forma definitiva. A tempestade havia passado, e agora era hora de avaliar os estragos e começar a reconstruir. A demissão de Rodrigo ecoou pela agência como um trovão. Carlos pediu que ele recolhesse seus pertences pessoais de sua sala imediatamente. Um segurança foi discretamente chamado para acompanhá-lo, garantindo que o processo fosse rápido e sem incidentes. Enquanto Rodrigo, de cabeça baixa e com o rosto cinzento, colocava seus porta-retratos e objetos pessoais em uma caixa de papelão, os funcionários do lado de fora trocavam olhares de espanto. Era o fim de uma era de medo e pressão. Carlos e Guilherme saíram da sala do gerente e se dirigiram ao centro do salão da agência. O burburinho cessou instantaneamente.
Todos os olhos, dos caixas aos atendentes, estavam fixos neles. Carlos pigarreou, assumindo a liderança. Atenção a todos, por favor. Como alguns de vocês já devem ter percebido, a partir de hoje, o Sr. Rodrigo não faz mais parte da nossa equipe. Eu sei que mudanças como essa podem ser repentinas, mas quero assegurar a todos que esta decisão foi tomada visando o bem-estar da equipe, principalmente o bem-estar dos nossos clientes. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Este banco foi construído sobre um princípio fundamental, o de servir a comunidade com integridade e respeito. Todos os membros da comunidade, sem exceção. Recentemente, ficou claro para nós que este princípio estava sendo esquecido nesta agência. Estávamos nos tornando um lugar que valorizava os números acima das pessoas, e isso é um erro que não podemos mais tolerar. Seu olhar varreu a equipe e parou em Camila, que sentiu seu coração dar um salto. No entanto, também vimos exemplos de extraordinária integridade. Vimos funcionários que, mesmo sob pressão, continuaram a fazer a coisa certa, tratando cada cliente com a dignidade que ele merece. Ele gesticulou para que Camila se aproximasse. Tímida e incerta, ela deu alguns passos à frente. Camila, disse Carlos, com um sorriso caloroso. Nós vimos sua dedicação, sua empatia e sua coragem. Vimos como você tratou um cliente que foi instruída a ignorar. Você demonstrou que entende a verdadeira missão do nosso banco. É por isso que, com efeito imediato, eu a estou nomeando como a nova gerente interina desta agência. A surpresa no rosto de Camila foi total. Ela olhou para Carlos, depois para Guilherme, e de volta para seus colegas, que começaram a aplaudir. Primeiro, um aplauso tímido, depois mais forte e genuíno. Eles não estavam apenas aplaudindo a promoção de uma colega, estavam aplaudindo a restauração da justiça, o fim de um regime opressor. Camila ficou sem palavras, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sei o que dizer. Obrigada. Não precisa dizer nada, disse Guilherme, falando com uma voz gentil. Apenas continue a ser quem você é. Continue tratando o homem de terno e o homem de botas de trabalho com o mesmo respeito. Lembre-se que por trás de cada conta bancária, existe uma pessoa, uma família, um sonho. Se você fizer isso, será uma excelente gerente. Foi um momento de virada para todos na agência. A atmosfera pesada começou a se dissipar, substituída por um sentimento de alívio e esperança. Enquanto isso, Rodrigo, carregando sua caixa, passou pela porta da agência pela última vez. Ele não olhou para trás. A humilhação era completa. Ele, que se via no topo do mundo, havia sido derrubado por um homem que ele considerava insignificante. A ironia era esmagadora. Ele saiu para a rua, não mais como poderoso gerente, mas como um homem desempregado, cuja reputação na pequena cidade estava irremediavelmente manchada. A notícia se espalharia como fogo em palha seca. De volta à agência, Guilherme se virou para Carlos. Meu trabalho aqui terminou. A agência está em boas mãos agora. Não tão rápido, meu amigo, disse Carlos. Ainda temos que falar sobre aquela cooperativa. A proposta de trazer seus negócios para cá ainda está de pé. Guilherme olhou para Camila, que agora estava cercada por seus colegas, recebendo abraços e palavras de incentivo. Ele viu a esperança renovada no rosto de todos. Agora, mais do que nunca, respondeu Guilherme. Mas com uma condição. Quero que esta agência se torne um modelo para as outras. Quero que criem um programa de treinamento focado em atendimento humanizado, baseado nos princípios que discutimos. Quero que a história do que aconteceu aqui hoje seja contada, não como uma fofoca, mas como um caso de estudo sobre o que acontece quando esquecemos nossos valores. Considero feito, disse Carlos. Você tem a minha palavra. Esta agência não será apenas um lugar para transações financeiras. Será um pilar da comunidade. Guilherme sorriu, satisfeito. Ele apertou a mão de Carlos e depois se aproximou de Camila. Parabéns, gerente. Você mereceu. Obrigada, senhor Guilherme. Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez, disse ela, a gratidão transbordando em sua voz. Eu não fiz nada, respondeu ele. Apenas dei um pequeno empurrão para que a balança da justiça voltasse ao equilíbrio. O mérito é todo seu. Com um último aceno para a equipe, Guilherme se virou e caminhou para a saída. Ao passar pela porta de vidro, ele se sentiu mais leve. Não era a satisfação da vingança, mas a paz da justiça restaurada. Ele havia plantado uma semente de respeito e integridade, e agora,
Nas mãos de Camila e com a supervisão de Carlos, ele tinha certeza de que ela daria bons frutos. A colheita daquele dia não foi de dinheiro ou poder, mas de algo infinitamente mais valioso, a dignidade humana. A saída de Rodrigo e a ascensão de Camila não foram apenas uma troca de nomes na porta do escritório do gerente. Foi o início de uma transformação cultural profunda dentro da agência. Nos dias e semanas que se seguiram, a mudança foi palpável. A atmosfera de medo se dissipou, substituída por um ambiente de colaboração e respeito mútuo. Camila, embora inicialmente intimidada pela responsabilidade, abraçou seu novo papel com a mesma empatia e bom senso que sempre a caracterizaram. Sua primeira ação como gerente interina não foi analisar planilhas de lucro, mas sentar-se individualmente com cada membro da equipe. Ela não perguntou sobre metas de vendas. Ela perguntou como eles estavam se sentindo, quais eram suas dificuldades e o que eles acreditavam que poderia ser melhorado. Pela primeira vez em anos, os funcionários se sentiram ouvidos e valorizados como seres humanos, não apenas como engrenagens em uma máquina de fazer dinheiro. Seguindo a sugestão de Guilherme, Carlos implementou um novo programa de treinamento em toda a região, começando com a agência de Camila como projeto piloto. O treinamento não se concentrava em técnicas de vendas agressivas, mas em escuta ativa, inteligência emocional e, o mais importante, em como entender as necessidades diversas da comunidade. Eles convidaram líderes locais, pequenos comerciantes, agricultores, professores, para falar com a equipe do banco, criando pontes que haviam sido quebradas pela gestão de Rodrigo. A notícia do que aconteceu se espalhou pela cidade, mas não da forma sensacionalista que Rodrigo temia. As pessoas contavam a história com um senso de satisfação, como um conto popular moderno sobre a humildade triunfando sobre a arrogância. A reputação da agência, que havia sofrido sob o comando de Rodrigo, começou a se recuperar e a florescer. Pessoas que haviam evitado o banco por se sentirem intimidadas ou mal recebidas começaram a voltar. Pequenos agricultores, como aqueles que Guilherme representava, sentiram-se à vontade para entrar com suas botas de trabalho e discutir microcrédito. Donas de casa se sentiam confortáveis para pedir ajuda para abrir a primeira conta poupança para seus filhos. A agência estava se tornando, de fato, o que Guilherme e Carlos haviam idealizado: um centro comunitário, um parceiro no progresso da cidade. Guilherme cumpriu sua promessa. Ele e a cooperativa de produtores transferiram todos os seus investimentos e operações para a agência. Foi uma injeção maciça de capital que não apenas impulsionou os números da agência, desta vez, de forma saudável e sustentável, mas também solidificou sua nova imagem como o Banco do Povo. Sofia observou toda essa transformação com imenso orgulho de seu pai. Ela entendeu que a verdadeira força dele não estava em sua riqueza ou em suas conexões, mas em sua inabalável bússola moral. Ele poderia ter esmagado Rodrigo com uma única ligação telefônica, mas em vez disso, ele escolheu o caminho mais longo e difícil, o caminho do ensino. Ele não apenas removeu um problema, ele curou um sistema. Um sábado à tarde, meses depois, Guilherme e Sofia estavam na cidade para comprar suprimentos. Ao passar em frente a uma loja de materiais de construção, eles viram uma figura familiar carregando sacos de cimento para um carro. Era Rodrigo. Ele estava mais magro, o rosto marcado pelo cansaço. O terno caro fora substituído por roupas de trabalho simples. Seus olhos encontraram os de Guilherme por um instante. Havia um lampejo de reconhecimento, seguido por um rápido desviar de olhar, uma mistura de vergonha e ressentimento. Sofia sentiu uma pontada de raiva, mas olhou para o pai e viu que ele não demonstrava nenhum traço de triunfo ou satisfação. Havia apenas uma leve tristeza em seu semblante. Ele está trabalhando duro, disse Guilherme, mais para si mesmo do que para ela. Ele teve o que merecia, respondeu Sofia, ainda sentindo o amargor da humilhação que seu pai sofrerá. Talvez, minha filha, disse Guilherme, começando a andar novamente. Mas a vida não é sobre ter o que se merece. É sobre aprender com o que se tem. Espero que ele aprenda a lição mais importante de todas, que o valor de um trabalho não está no título ou no salário, mas na dignidade com que você o realiza. E que o suor honesto vale mais do que qualquer terno de grife. Aquela lição final ficou com Sofia. Ela percebeu que a jornada que começou com um ato de humilhação não terminou com a punição do culpado. Terminou com a cura da comunidade e com a esperança de redenção até mesmo para aquele que havia causado a dor. As raízes da mudança que seu pai havia plantado eram profundas. Elas não apenas derrubaram a árvore podre da arrogância, mas também adubaram o solo para que uma floresta inteira de respeito e integridade pudesse crescer forte e saudável no lugar. A verdadeira vitória não foi a queda de um homem, mas a elevação de muitos. Passou-se um ano.
A agência bancária sob a gestão de Camila florescia. Ela havia sido efetivada no cargo e se tornará uma das gerentes mais respeitadas da região. A agência modelo inspirou mudanças em toda a rede, e a história de Guilherme Rodrigo tornou-se uma espécie de lenda interna, um lembrete constante dos valores fundamentais da empresa. Em uma tarde quente de outono, Guilherme estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda, a mesma onde o plano final fora traçado. Ele observava o gado pastando tranquilamente, o sol começando a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Era sua hora favorita do dia, um momento de paz e reflexão. Sofia se aproximou com 2 canecas de café fumegante e se sentou ao seu lado. Por um longo tempo, eles ficaram em silêncio, apenas apreciando a beleza simples da paisagem. "O senhor soube?" perguntou Sofia, quebrando o silêncio. "Fiquei sabendo na cidade hoje. O Rodrigo se mudou. Foi para o estado vizinho. Parece que vai trabalhar com o cunhado em uma pequena transportadora." Guilherme balançou a cabeça lentamente. "Desejo que ele encontre paz." "Depois de tudo que ele fez, o senhor ainda deseja o bem para ele?" perguntou Sofia, a admiração clara em sua voz. "O mal que ele fez principalmente a si mesmo, minha filha", respondeu Guilherme. "Ele construiu sua casa sobre areia, e quando a maré subiu, tudo desmoronou. Guardar rancor é como segurar uma brasa quente para atirar em alguém. No final, quem se queima é você. Eu o perdoei há muito tempo, não por ele, mas por mim." Era a essência de quem ele era. Um homem cuja força não vinha da ausência de feridas, mas da capacidade de curá-las e seguir em frente. Sofia se aconchegou mais perto do pai. "Eu aprendi tanto com o senhor naquele ano, pai. Sobre paciência, sobre estratégia, mas, principalmente, sobre o que significa ser verdadeiramente forte. A força não está no grito, Sofia. Está no silêncio da semente que, contra toda a pressão da terra, encontra seu caminho para a luz", disse ele, colocando o braço sobre os ombros dela. "A força está em saber quem você é, não importa o que os outros digam ou pensem. Suas roupas podem se sujar de barro, suas mãos podem ficar calejadas, mas seu caráter deve permanecer impecável. Essa é a única riqueza que ninguém pode tirar de você." Naquela noite, Carlos ligou para Guilherme, como fazia de vez em quando, apenas para conversar como velhos amigos. "Você não vai acreditar, Guilherme", disse Carlos, animado. "O programa de treinamento que começamos na agência da Camila ganhou um Prêmio Nacional de Inovação em Responsabilidade Social. Estão nos chamando para apresentar o caso em uma conferência. E tudo começou com um dia ruim para você." Guilherme riu, um som grave e caloroso. "Não foi um dia ruim, Carlos. Foi um dia necessário. Às vezes, é preciso uma sacudida para nos lembrarmos do que realmente importa." Eles conversaram por mais algum tempo, mas a mente de Guilherme já estava de volta à sua varanda, ao seu pedaço de paraíso. Ele era um homem simples. Não desejava prêmios ou reconhecimento público. Sua recompensa era a paz em seu coração, o amor de sua filha, o respeito de sua comunidade e a certeza de que havia deixado o mundo um pouco mais justo do que o encontrara. Ao desligar o telefone, ele olhou para o céu, agora cheio de estrelas. O império que ele construiu não era feito de cercas ou de cabeças de gado. Era feito de valores, de lições passadas de pai para filha, de atos de bondade que se espalhavam como ondulações em um lago. A história do gerente que humilhou o criador de gado se tornaria uma lição contada por muitos, mas para Guilherme, foi apenas mais um dia no campo. Um dia em que ele teve que arrancar uma erva daninha, não com raiva, mas com a firmeza de um bom agricultor, para garantir que as plantas boas ao redor tivessem espaço para crescer. E enquanto o silêncio da noite envolvia a fazenda, ele se sentia em paz, um homem que sabia que a verdadeira medida de sua vida não estava no que ele possuía, mas no legado de integridade que ele estava construindo, um dia de cada vez.